Fala meus amigos, eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e hoje eu vou te dar nesse vídeo a oportunidade de compreender esse medicamento fantástico que é a Tadalafila, que é um medicamento utilizado para disfunção erétil. E se eu te contar que os benefícios desse medicamento vai muito, mas muito além de um tratamento que ainda que seja paliativo da disfunção erétil. Quer entender? Então acompanhe esse vídeo até o final. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a... E é interessante que esse tipo de medicamento ele tem todo um preconceito por trás dele. Preconceito por parte de homens. Existem homens que não admitem a possibilidade de estar utilizando um medicamento como esse, aquele macho alfa. Olha só, eu nunca que eu uso um medicamento como esse, eu não preciso. Ou vai zoar o amigo que está utilizando e de repente por um momento até mesmo de confiança conta, né, que está utilizando. É mesmo, existe um preconceito por parte das mulheres. Muitas mulheres, até mesmo por falta de conhecimento, acabam julgando um homem que faz utilização desse tipo de medicamento. Ah, você não me ama, você está utilizando esse medicamento porque você não tem tesão em mim, você está com outra. Isso acontece muito. Então, realmente, é importante a gente estar esclarecendo tudo isso para desmistificar muita coisa e mostrar para você que o Tadalafila, ou até mesmo o Sildenafila ou Vardenafila, eles podem ser utilizados para muitos benefícios que vão além de um tratamento da disfunção erétil. Então, por exemplo, até mesmo mulheres podem estar utilizando o Tadalafila. Veja bem, existem estudos que vão mostrar que o Tadalafila ele melhora a libido, principalmente numa mulher que teve uma queda de libido pós-utilização de antidepressivo. Lembrando que antidepressivo, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a grande parte dessa classe de antidepressivos tem impacto negativo sobre a libido. Então existem estudos muito claros que vão mostrar o uso de Tadalafila para tratamento, para restauração dessa libido feminina. É interessante que a gente discuta também a história desse tipo de medicamento, que são os inibidores da fosfodiesterase do tipo 5, que tem sua indicação clássica no tratamento da disfunção erétil. O homem está broxando, então ele utiliza esse tipo de medicamento e, como eu falei, é um medicamento paliativo porque realmente trata não a causa, mas a consequência que é o pênis não ficar ereto. Quando a gente volta na história, é interessante que a gente comente que esse medicamento, num primeiro momento, ele não foi utilizado para esse fim. Ele foi utilizado para tratamento de angina estável, que é aquela dor no peito. Ele foi utilizado para tratamento até mesmo de pressão alta. E para a gente comentar tudo isso, é importante que a gente lembre de alguns conceitos do ponto de vista cardiológico. Existe um conceito chamado duplo produto, que é uma medida indireta de esforço cardíaco, que é a multiplicação da pressão arterial sistólica vezes a frequência cardíaca. Então olha só, gente. Tudo que eu aumentar a frequência cardíaca e tudo que eu aumentar a pressão arterial sistólica, eu aumento o esforço cardíaco. Não tem problema, eu posso exigir do meu coração, desde que eu nutra ele. Então olha só, existem vasos sanguíneos que vão nutrir esse coração, que sai do próprio coração, mas que vão nutrir, que a gente chama de coronárias. E é importante que a gente relembre que a nutrição dessas coronárias, devido aos folhetos, né, que se abrem e fecham, essa nutrição ela ocorre durante a diástole. Então ocorre uma sístole, que é uma contração, e ocorre um relaxamento, que é a diástole. Ele é nutrido durante a diástole. Então, por algum motivo, esse coração, por exemplo, ele não recebe uma nutrição. Ocorre todo o metabolismo, formação de ácido lático, então ocorre uma dor. É aí que a gente chama de angina. Angina estável, que é aquela angina que ela aparece com esforço físico e melhora com repouso. E existem classificações de angina instável, que é aquela angina que não tem relação com esforço físico, não melhora com repouso e tem um pior prognóstico em comparação com a angina estável. Então, olha só, esse tipo de medicamento ele era utilizado para esse tipo de fim. Então esse medicamento, os inibidores da fosfodiesterase do tipo 5, eram utilizados para tratamento de angina e também para tratamento de pressão alta. Veja bem, gente,
A fórmula de pressão é pressão arterial, que é o débito cardíaco, sobre a resistência vascular periférica. Se eu causo, através da utilização desse medicamento, uma vasodilatação, eu diminuo a resistência vascular periférica, consequentemente, eu diminuo a pressão arterial. Então, o que estava acontecendo? Então, aquele senhorzinho ele estava utilizando esse medicamento para tratamento de angina, para tratamento de pressão alta, e de repente estava tendo um colateral. Eles estavam comparecendo mais na cama, devido a uma ereção de melhor qualidade, até mesmo uma duração maior da relação sexual e também um aumento de libido. Então isso foi interessantíssimo. Então, eles estudaram e realmente observaram que essa medicação ela poderia ser utilizada para esse fim de tratamento de disfunção erétil. E num segundo momento foram criados medicamentos mais modernos dessa classe, como a tadalafila e a vardenafila. No caso da tadalafila, é um medicamento interessantíssimo em comparação à sildenafila, que é o Viagra. A tadalafila, que tem um nome comercial de Cialis, ela tem uma biodisponibilidade maior do que o Viagra, cerca de 80%, tem uma meia-vida maior, cerca de 17 horas e meia, e tem uma biodisponibilidade maior do que o Viagra, cerca de 24 a 36 horas. Então, entre 24 e 36 horas, você pode ter sim a tadalafila circulante no seu corpo. Só que, como eu falei, a tadalafila tem muitos benefícios que vão além de toda essa melhora da parte sexual. É importante que a gente escuta também o mecanismo de ação desses medicamentos, até mesmo para você compreender muita coisa que eu vou estar te explicando durante esse vídeo. Então olha só, gente, num primeiro momento, vamos supor que existe um estímulo sexual, seja visual, seja auditivo, aí vai de cada um. Quando há esse estímulo sexual, há uma liberação de óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele faz a conversão, ele estimula a conversão de guanosina trifosfato em guanosina monofosfato cíclica, que tem função de vasodilatação, inclusive uma vasodilatação do corpo cavernoso. Pensa que o pênis ele é um grande vaso sanguíneo. Então, se eu tenho vasodilatação dessa região, eu consigo passar mais sangue, eu consigo permitir uma ereção. Só que existe uma enzima chamada fosfodiesterase do tipo 5, que ela faz a conversão de guanosina monofosfato cíclica para guanosina monofosfato. Então, eu perco essa biodisponibilidade de vasodilatação. É aí que entra essa classe de medicamentos. Esses medicamentos, eles inibem a fosfodiesterase do tipo 5. Então, eu deixo guanosina monofosfato cíclica mais biodisponível e eu permito essa vasodilatação de forma mais biodisponível. É aí que entra essas medicações. Dentro do esporte, por exemplo, por essa ação de vasodilatação, muitos atletas vão utilizar essa medicação como pré-treino, por exemplo, vasodilatando, eu permito uma maior passagem de nutrientes, uma maior chegada de nutrientes à célula-alvo, como a célula muscular. Existem estudos que mostram que tadalafila melhora a fertilidade, principalmente no homem, uma vez que ele pode estimular a espermatogênese. Quando a gente pensa num paciente diabético, um diabetes mellitus do tipo 2, esse paciente ele tem um risco cardiovascular mais aumentado devido a um processo inflamatório, um processo de estresse oxidativo. Então existem estudos que mostram uma segurança do uso de tadalafila, até mesmo de uso crônico, melhorando o risco cardiovascular desses pacientes, uma vez que ele modula o óxido nítrico. Então ele funcionaria como um cardioprotetor, principalmente para os pacientes diabéticos. Outros estudos mostram a melhora de cognição, de depressão, até mesmo comparando o uso de tadalafila com inibidores de recaptação de serotonina, como fluoxetina, sertralina, melhora a somatização. Existem pessoas que somatizam demais, têm uma alteração de potencial de dor, além, claro, do tratamento de disfunção erétil. Então esses estudos mostraram uma otimização de neurotransmissores como a serotonina, que está relacionada ao prazer, ao bem-estar, a noradrenalina e a acetilcolina. Outros estudos mostraram o benefício de inibidores de fosfodiesterase do tipo 5 em doenças neurodegenerativas como demência, Huntington.
Em outras doenças, existe até um benefício considerado, como insuficiência cardíaca, fibrose cística, alguns cânceres e também doenças relacionadas ao sistema geniturinário. É importante que você saiba também que o tadalafila não atua somente na ereção, tendo a ereção e mantendo essa ereção. Ele pode atuar também em outros aspectos da saúde sexual. O tadalafila, existem estudos que mostram que ele estimula uma substância chamada VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, lá produzido no seu intestino. E o VIP ele tem várias atuações. Então, por exemplo, ele estimula um hormônio chamado MSH, que é um hormônio liberador de melanócitos. Existem receptores para ele, que a gente chama de receptores de melanocortina. Receptor de melanocortina 1, 2, 3, 4. E existe uma densidade muito grande de receptores do tipo 4 de melanocortina. E uma das funções desse tipo de receptor é a melhora da libido. Tanto é que, se você conhece de peptídeos, existem peptídeos como o melanotan 2 e a fração fragmentada do melanotan 2, que é o bremelanotídeo ou IPT141, que realmente é utilizado para a melhora da libido, devido a essa ação do MSH. Existem estudos também, não relacionando diretamente o tadalafila, mas relacionando ao VIP, de uma melhora de lubrificação vaginal. Então, do ponto de vista sexual para a mulher, uma melhor lubrificação, principalmente mulheres que cursam com ressecamento vaginal, isso é extremamente positivo. Então, olha só, pensando num público feminino, melhora de lubrificação e melhora da libido, então isso é extremamente benéfico nesse público feminino. Melhora da tolerância ao exercício. Alguns estudos mostraram que em atletas melhorou a resistência ao exercício, uma vez que atuou de forma positiva na bioenergética muscular. Uma coisa que melhora do ponto de vista sexual nos homens é a ejaculação precoce com o uso de tadalafila. Acredita-se por dois motivos. Um, pela otimização de serotonina, né? Tanto é que num tratamento clássico de ejaculação precoce é utilizado inibidores de recaptação de serotonina, como a paroxetina. Como o tadalafila melhora a otimização de serotonina, então tem esse benefício na ejaculação precoce, só que ele age também de forma mecânica. Ele inibe as contrações de vesícula seminal e ducto deferente, então eu retardo essa ejaculação, extremamente positivo. Só que claro, né, gente, a gente está falando de um medicamento, nem tudo são flores. Claro que existem indicações, existem contraindicações e existem colaterais. Do ponto de vista de colateral, a gente pode esperar os mais diversos colaterais relacionados à vasodilatação. Então, é muito comum uma dor de cabeça, uma vez que vasodilata, até mesmo vasos sanguíneos cerebrais, então pode ter uma compressão nervosa e causar dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal. É interessante um colateral relacionado ao tadalafila que ele não é tão específico à fosfodiesterase do tipo 5, então ele pode atuar em outras fosfodiesterase. Existe uma densidade significativa de algumas fosfodiesterases na região lombar. Então é muito comum alguns pacientes relatarem a dor lombar relacionada ao uso de tadalafila. Isso realmente acontece. Em comparação com o sildenafil, que é o Viagra, o tadalafila, pela maior meia-vida, pela maior biodisponibilidade e o maior tempo de ação, é claro que a gente pode colher colaterais mais ricos por um tempo mais prolongado em comparação ao uso do Viagra. Claro, quem vai decidir isso, botando tudo na balança de acordo com a sua individualidade, é claro que vai ser seu médico que realmente estiver te prescrevendo o tadalafil. É um medicamento extremamente interessante. Eu espero realmente que você tenha entendido que os benefícios do tadalafila vão muito mais que um tratamento paliativo da disfunção erétil. Existem muitos outros benefícios que realmente eu espero que você tenha compreendido, que tenha feito sentido para você.